Então, convido então os outros vereadores, se quiserem ficar conosco, a gente vai ficar após a reunião aqui para tirar dúvidas da população, escutarmos considerações. Então, passo agora nesse momento a estabelecer como será o rito dessa nossa reunião. Em comum acordo com o vereador Juca e o vereador Estocco, primeiro será chamado o representante do Poder Executivo para que, no uso da sua palavra, sem apartes e sem nenhum tipo de interrupção ou questionamento, discorra no tempo de 30 minutos, prorrogável por mais 10 minutos, sobre as seguintes empenhos emitidos, suas respectivas modalidades licitatórias ou dispensa dos seguintes fornecedores: Metalúrgica Garuva, SP Manutenção e Comércio de Pneus, Auto Center Avenida, Truck Center Avenida, Comércio Duque Limitada, Clique Zoom, Propaganda e Publicidade. No segundo momento, após então a explanação do Poder Executivo, a palavra vai ser passada para os vereadores para que, no uso do tempo de 15 minutos, tirem suas dúvidas sobre as explicações dadas pelo representante do Poder Executivo. Então, os primeiros vereadores que quiserem, se quiserem, vão usar a palavra e tirar as dúvidas no tempo de 15 minutos entre fazer as perguntas e obter as respostas. Por isso a gente precisa ser sucinto e por isso os senhores estão com a pasta para que a gente possa escrever as dúvidas. Primeiro vão ser os vereadores da Comissão de Finanças, aí vai ser o nosso vice-presidente da Comissão, Luiz Antônio, primeiro usar a palavra, depois o nosso membro Luiz Moisés Estocco. Depois da Comissão de Finanças, os próximos vereadores que vão ter, se quiserem fazer uso da palavra, vai ser da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, cujo primeiro vereador será o presidente Valdemar de Chinábio, o segundo a vice-presidente Marli Leandro e o vereador Celso. A terceira comissão que vai ter a palavra vai ser a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. A primeira palavra vai ser a vereadora Helena Chaves e, por último, o vereador Uziel Fernandes Matos. No terceiro momento, a palavra vai ser passada para o excelentíssimo prefeito, Dr. Rodrigo Adriano David, para que, num tempo de 8 minutos, faça suas considerações. E no quarto e último momento, a palavra vai ser passada ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, Célio Luiz Budal, para que faça suas considerações, se assim ele o quiser. Então, peço o respeito das normas, para a gente ter uma boa reunião. A palavra vai ser a reunião no primeiro momento, ela vai ser a exposição do executivo, no tempo de 30 minutos, prorrogável por mais 10, sem apartes, para quem estiver apresentando, peço o respeito das normas, sua linha de raciocínio mantida, para a gente ter uma boa reunião. Passamos para as perguntas. Uma reunião no primeiro momento, nesse momento, convoco os representantes do executivo, no tempo de 30 minutos, municipal, prorrogável por mais 10, a tomar assento, sem apartes, para quem estiver apresentando, peço o respeito das normas, sua linha de raciocínio 30 minutos, mantida por 10 minutos, posteriormente à exposição para perguntar uma reunião nesse momento. Convoco, por enquanto, a exposição do executivo, no tempo de 30 minutos, municipal, prorrogável por mais 10, a tomar assento, sem apartes, para quem estiver apresentando, peço o respeito das normas, sua linha de raciocínio 30 minutos, mantida por 10 minutos, posteriormente. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o vereador Paulo, presidente da Comissão de Finanças, estender o meu cumprimento a todos os senhores vereadores, cumprimentar o senhor prefeito, quero cumprimentar a vereadora Marli e, na sua figura, cumprimentar todas as mulheres e todos os servidores desta casa, da prefeitura e população que tem nos assistido, e agradecer pelo convite, pela explanação que foi feita, e espero que a gente tenha uma reunião, um bom momento para esclarecer todas as dúvidas e sanar o que tiver de dúvidas necessárias que o pessoal possa vir a usar, né? Eu trouxe alguns dados aqui para me
ajudar na explanação que eu vou fazer, conforme foi colocado ali pelo presidente, há uma sequência do que foi comentado para a gente discutir, relacionado às compras do município de Garuva, né, que na oportunidade foi relatado pelo vereador Osiel, que aqui se faz presente, né, e no qual coloca que há uma possível infração, digamos assim, que infringe a lei de licitações, propriamente dita, né. No primeiro momento, então, é interessante falar, não sei até se o Alexandre queria falar sobre a lei de licitação, o que é, mas eu também posso começar e depois das dúvidas a gente pode ir tirando a palavra, que todo tipo de compra dispensável ou que se refere ao artigo 24 da Lei 866, ele se refere não por credor, né, não por fornecedor, como aqui tem sido levantados os questionamentos. O fornecedor tal foi gasto tantos R$1.000 sem licitação. O fornecedor B foi gasto tantos R$1.000 sem licitação. Talvez seja essa a interpretação que tenha sentido, porém, o que se diz da lei ao pé da letra, que a infração da licitação não é pelo fornecedor A ou B ou pelo montante que está, e sim pelo tipo de despesa, ou seja, pelo elemento de despesa, pelo objeto que se pretende. Porque no sentido de que a gestão pública deve estar sempre previamente amparada, o gestor público deve se antever aos problemas, assim quantificar ou qualificar e realizar os procedimentos licitatórios, se couber ou, se não couber, justificar para que fique transparente, né? Porém, como foi relatado, os fornecedores, né, eu vou fazer uma abordagem pelo fornecedor, conforme a sequência que o presidente relatou aqui no rito, e tipificar quais são, então, essas despesas, quais os objetos de despesas, quais tipos de despesas que têm sido executados, tá? Então, o primeiro fornecedor que foi relatado aqui é a Metalúrgica Garuva. Metalúrgica Garuva é um fornecedor do município, onde que se foi levantado que foi gasto X reais com a Metalúrgica Garuva sem licitação. Até certo ponto correto. Porém, vamos pegar aqui desde 2017, que é o nosso mandato. Em 2017 foi gasto um montante de R$16.000 aproximadamente. Porém, eu tenho aqui descrito 5 tipos de despesas diferentes, onde que, no primeiro momento, eu tenho aqui material para manutenção de bens imóveis, onde foram colocados diversos tipos de despesas. Eu até poderia detalhar um a um, porém vou ficar muito prolixo, e se o pessoal tiver alguma dúvida específica, pode me questionar, por causa que quando você gera uma despesa, além do enquadramento do tipo de despesa, do valor, da pesquisa ampla de mercado, você tem que especificar que são os históricos. Então, quando a gente acessa o portal da transparência para identificar alguma despesa, além do credor, ou se tem licitação ou não, é interessante também ir lá e olhar qual que é o elemento de despesa que foi enquadrado aquele valor. O que é esse elemento de despesa? O elemento de despesa é uma conta contábil previamente definida pelo nosso Tribunal de Contas, que define para os municípios aquele desdobramento das contas contábeis. O que são isso? Serviços, terceiros, pessoas jurídicas, combustível, material de expediente, material de construção. Isso tudo são elementos de despesas, onde que quando eu vou lançar uma despesa, eu vou fazer o lançamento, e eu incluo lá qualquer tipo de despesa que está se referindo. Porque no momento de eu gerar minha prestação de contas, o Tribunal de Contas vai fazer um confronto entre as contas que estão previamente definidas na lei e as que eu estou enquadrando, tá? Então, por exemplo, aqui, material para manutenção de bens imóveis é um tipo de despesa, um elemento de despesa que está previsto pelo meu Tribunal de Contas.
Isso para 2017, eu tenho aqui para esse objeto, esse tipo de despesa, foi gasto aproximadamente R$ 1.450. Na época, é permitido ao gestor público, em 2017, você consumir até um limite de R$ 8.000 por compra dispensável, né, sem licitação, no caso, né, que a compra dispensável é um tipo de licitação, né, uma modalidade, até R$ 8.000 por tipo de despesa. Então, para esse tipo de despesa, R$ 1.400 é menor que R$ 8.000, não infringiu a lei de licitação. Outro tipo de despesa, do mesmo credor, material para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo, é outro elemento de despesa. Foi gasto aproximadamente R$ 7.100, que foram portões que foram confeccionados pelo nosso cemitério municipal. Isso no início de 2017, que foi uma demanda, até inclusive que o pessoal aqui da Câmara solicitou para nós, que o cemitério estava abandonado, não tinha portão, todo mundo entrava, transitava. Foi uma medida em caráter emergencial que foi adotada para tentar inibir uma situação que lá estava. R$ 7.100 a menos de R$ 8.000. Não infringimos a lei de licitação. Tem aqui uma outra despesa, que outros materiais de consumo, R$ 380, menor que R$ 8.000. Até uma despesa do legislativo, R$ 30, menor de R$ 8.000. Outros serviços de terceiras pessoas jurídicas, que é um outro enquadramento de despesa. O que são outros serviços? Quando dentro dessas contas contábeis não há um elemento específico para determinada finalidade, há a figura do outros para que se especifique, então, o histórico ou com o orçamento prévio, uma justificativa, se necessário. Esses outros todos, o que são outros todos? Outros serviços. Serviço de reforma do todo do CRAS, é um outro. Confecção e instalação com fornecimento de material de 3 unidades de todos, confeccionados em ferro galvanizado com cobertura de policarbonato para a unidade básica de saúde. Prestação de serviço e reforma de portão de acesso ao ponto da unidade de pronto atendimento, ou seja, para todos esses outros serviços, não há dentro do nosso plano contábil uma conta específica de reforma de todo, de reforma dele ponto, então é enquadrado como outros. Todos esses serviços totalizou a R$ 7.460, menor que R$ 8.000, também não infringiu a lei de licitação. Tá? Mesmo que por um credor no ano deu um total de aproximadamente R$ 17.000. É interessante saber o que é que diz a lei e o que se executa para dizer se você infringiu ou não a lei. Da mesma forma, para o ano de 2018, a gente teve uma alteraçãozinha, né? Teve um decreto ali, no meados de 2018, que modificou um pouco o enquadramento desse artigo 24 da Lei de Licitações, onde que os valores foram praticamente que dobrados, né? Quando eu falo para valores de compra dispensável, ainda assim há o tipo de compra que você vai fazer, o tipo de modalidade. Por exemplo, quando se refere a R$ 8.000 de limite, lá em 2017, são para serviços comuns. Tá? Se ele tratasse de serviços de engenharia, por exemplo, seria, na época, se não me engano, R$ 17.000 o limite para compra sem licitação. Em 2018, os valores para serviços comuns foram ampliados, que antes até R$ 8.000 para até R$ 17.600. Por quê? Porque que entendia-se que muitas vezes o gestor público, diante de uma emergência, uma situação atípica, ficava amarrada pela lei de licitação e acabava desassistindo a população e não conseguindo prestar um serviço por conta de um limite de valor. Né? Então, em 2018, a gente tem lá outros materiais de consumo, que também é um tipo de despesa que está enquadrado para esse fornecedor. Dentre eles, eu posso citar aqui, aquisição de
portão de correio para a Secretaria de Desenvolvimento Social e CRAS, confecção e instalação de portão de ferro galvanizado para o CREAS, aquisição de um portão para o cemitério e uma tela de proteção, aquisição de 6 barras de tubo para guarda-corpo da ponte do Rio São João. Se não me engano, na época também foi um pedido aqui da Câmara por algumas situações de risco que estavam acontecendo naquele local. Várias despesas que são enquadradas como outros materiais de consumo, que não tem uma definição, não tem lá no plano de conta lá, barras de tubo para guarda-corpo de ponte. Outros materiais de consumo. Esses outros materiais de consumo, durante o ano todo de 2018, totalizaram R$12 mil aproximadamente, R$12.078 para ser exato, menor que 17.600, não infringindo a lei de licitação. Além disso, eu tenho um outro tipo de despesa aqui do mesmo ano, outros serviços de terceira pessoa jurídica, da mesma forma com que em 2017 esses outros serviços são enquadrados para várias outras situações, né? Referente à confecção e instalação de 4 hastes de aço para a manutenção e sustentação da rede de água que passa acoplada à ponte do Rio Sete Voltas, na localidade de Palmital, né? Foi um serviço necessário para a manutenção de uma rede de água, né, que abastece uma comunidade, sendo uma rede de água um serviço essencial ainda, inclusive. Serviço de instalação de lixeiras pelos prédios públicos e vias públicas municipais, diferente de instalar uma haste de aço numa ponte para passar uma rede de água. Confecção de um porta-grade chapeado para atender as necessidades da unidade de saúde da família no Urubuquara, né? Outro serviço. Referente à prestação de serviço de reforma de toldo com substituição de lona para suprir as necessidades do NES. Enfim, eu tenho vários outros serviços que são enquadrados como outros aqui, mas que durante o ano de 2018 totalizaram um montante de R$12.535, bem menor do que R$17.600, não infringindo a lei de licitações. Embora que, por mais que sejam outros, o meu entendimento é que, se depois o pessoal quiser discutir e tirar as dúvidas, tem o pessoal jurídico, o pessoal Alexandre, que é nosso contador, que certifica todos esses empenhos, que pode até também colocar a sua opinião, né? Mas que tudo, para mim, é objeto de despesa diferente de uma instalação de uma lixeira. Então, mesmo que ele está enquadrado como outros serviços terceiros, eu tenho vários serviços, vários objetos de serviços diferentes e que, previamente, eu não tenho como fazer uma licitação para o ano todo, onde eu vou contratar outros serviços terceiros pessoa jurídica, certo? Mesmo assim, 12.535 é menor que 17.600, não infringindo a lei de licitação. Ainda em 2018, eu tenho uma despesa de R$16.200, que é referente à confecção, mão de obra e fornecimento de material para a cobertura em policarbonato azul para um corredor externo interligando o prédio da prefeitura. Quem tem que passar na prefeitura vai ver que hoje tem um bicicletário lá, onde que os servidores que vêm de bicicleta trabalhar, que a gente estimula que venham, tem onde deixar sua bicicleta, e para as pessoas que nos dias de chuva visitam a Secretaria do Meio Ambiente, a IPAGRE, a Associação dos Produtores, e queiram acessar a prefeitura, não precisam de andar na chuva para se dirigir até a prefeitura, está lá instalado. R$16.200, por mais que seja menor que R$17.200, este tipo de despesa é um serviço de engenharia, porque agregou valor ao nosso patrimônio público. Foi realizado com projeto de engenharia, ART, né, planilha orçamentária, e mesmo se sendo um serviço de engenharia contratado sem licitação, o limite, no caso, seria de R$33 mil. 16.200 é bem menor do que R$33 mil. Embora no ano totalizou R$40.813, eu acredito que eu consegui falar que os tipos de despesas que foram enquadrados dentro desse valor total não infringiram a lei de licitação, porque as despesas são distintas. Em 2019, da mesma forma, em 2019 a gente tem um valor menor,
totalizado o gasto. Eu tenho aqui material educativo esportivo, R$900, tem novamente outros serviços, terceiras pessoas jurídicas, onde que aqui a gente tem despesas de uma reforma de um implemento que hoje anda na rua aqui, que carrega a Bobcat, que serve para o pessoal da água, atrás do caminhão puxado, que era um implemento que estava jogado lá no pátio da Celeste, que lá não tinha serventia nenhuma. Aí ninguém viu que estava jogado lá no pátio, lá, né? Nós reformamos, recuperamos ele e está enquadrado aqui como outros tipos de serviço e está servindo de suporte para uma secretaria hoje prestar um serviço essencial para a população, que é a manutenção da rede de água. Né? Dentro disso também tem confecção de uma cobertura metálica para os tanques de combustível do município, da administração municipal. Não havia cobertura do nosso tanque de combustível. Chovia, o pessoal tinha que abastecer na chuva. Né? E, além disso, ficava na chuva, no sol, a gente teve um problema de um dia de romper a mangueira daquelas lá. Romper a mangueira, o que acontece quando romper a mangueira de abastecimento? Vaza combustível. Né? Então, também ninguém viu que não tinha cobertura, que o pessoal precisava abastecer na chuva e que ainda poderia causar danos naquela época. Enfim, ali dentro disso aqui, serviço de confecção com fornecimento de material de uma grade e proteção de PV instalado no Cine, serviço de solda no filtro da máquina de lava-jato portátil para o ginásio de esportes. Então, veja que eu falei de 3 tipos de despesas que estão enquadrados como outros, mas são despesas distintas. E no ano até agora totalizou um valor de R$22.350 mil. Porém, se especificar por tipo de despesa, não há nenhuma que ultrapassa R$17.600, que é o que diz o limite da lei de licitação. Eu não sei se tu quer que eu toque, Paulo, ou quer que eu... Você tem... Eu tenho um tempo menor, né? Para você comentar também, né? Eu acho que essa primeira aqui foi mais detalhada um pouco, porque explicar o que dizia ali a lei de licitação, tá? Tem mais uma situação aqui, daí já passa nas peças daí, tá? Da mesma forma, aqui até hoje pela manhã eu estava pesquisando lá nos dados para trazer e foi falado sobre pneus, compra de pneus sem licitação. Eu procurei lá no início do ano de 2017 quais foram as compras de pneus ou um serviço relacionado que configure o mesmo objeto para ultrapassar o limite de licitação que foi colocado, e eu encontrei apenas um empenho que foi efetuado sem licitação. Se tiver mais algum que o pessoal verificou aí, por favor, nos comunique depois, porque são tantas e a gente não colocou. Realmente, início de 2017 foi feito um serviço de recapagem de pneus, 17,5 por 25 e 15 concertos de pneus danificados na moto niveladora Volvo, totalizando um valor de R$7.969, que foi comprado com a FM Pneus Limitada. Mesmo que for sem licitação, ainda não está acima do limite da licitação. E detalhe, essa despesa só foi executada por causa que eu estava buscando, mas por que foi feita a execução dessas despesas? Logo no início do ano, 2017, né? Encontramos no relatório, que foi lavrado na época da transição do governo, onde que tem um relatório bem detalhado que eu faço questão de deixar para o pessoal aqui do Legislativo, e inclusive tem todos os outros relatórios de transição que retratavam a situação atual do nosso patrimônio, seja patrimônio imóveis ou patrimônio móvel, que seria uma motoniveladora e tal. E relacionado aqui à motoniveladora, que é o que está falando essa despesa, está relacionado aqui. Para quem não lembra, eu lembro muito bem, eu estive no pátio na época do recesso, a motoniveladora estava no cepo. Sabe o que já está no cepo? Estava com 2, 3 pneus arriados que não tinham condição de uso. Se o pessoal relembrar, naquele verão foi um verão bem chuvoso, e eu lembro muito bem ainda, no dia 1º de janeiro de 2017, deu uma chuva torrencial no município de Garuva, que causou enormes danos na época na captação de água, que eu era o secretário do meio ambiente na época, causou danos no Rio do Braço, aqui no Rio São João, quem não lembra, ali perto da ponte. E nas ruas, então, do município não se fala, até por causa que a prefeitura tinha entrado em recesso a partir do dia 15 de dezembro do ano anterior. Então, imagina 15 dias de chuva, sem um patrulhamento, né, Sertinho? O que acontece com as nossas ruas? Parece o território da Lua ali, né, que é só buraco, a população reclamando, e você chega lá para
iniciar um trabalho e uma das tuas motoniveladoras não tinha lâmina, que é uma outra despesa que eu listei aqui para relacionar, e estava com 3, 4 pneus arriados, onde que os rapazes lá colocaram cepo embaixo para eles não baixar e não danificar ela mais ainda, né? Então, está aqui, ó, a estimativa que foi colocada na época era de R$18 mil para essa manutenção. Foi colocado aqui, necessário 4 pneus novos, 2 recalçutagens e troca de todos os filtros de óleos. Nessa época também ninguém viu que o maquinário estava em péssimas condições e não tinha condição do novo governo começar realizando o trabalho. Além disso, também fala de uma retroescavadeira aqui em New Holland, que também me chamou a atenção, que trocar todos os filtros, fazer um embuchamento, comprar 2 pneus traseiros, uma estimativa de R$3.800. E uma observação, os 2 pneus traseiros não comportam recalchutagem, custo sem valor do embuchamento. Também o trator Valtra, que está lá hoje, o trator amarelo, 4x4, trocar coletor do escapamento, suporte de filtro de óleo, reparo da garrafa de hidráulico, 2 terminais de direção, comprar 2 pneus traseiros, trocar todos os óleos e filtros, soldar a escada de acesso, estimativa R$10 mil. E a observação, pneus não têm condição de recalchutagem. E assim tem vários outros, o relatório é bem extenso, tá? Trata de todas as condições do veículo, questão orçamentária. Então, diante disso, que já encaminhando para o próximo assunto, na oportunidade o município teve que tomar o executivo teve que tomar algumas ações de imediato para conseguir prestar serviço e atender a população e programar ações futuras, que foi preparar a licitação para prestação de serviço de manutenção de veículos e equipamentos, né, que é o próximo assunto que a gente vai falar. Foi colocado hoje aqui, que não está, embora não está no convite lá, Paulo, mas por conta da situação que foi relatada na sessão de ontem, eu acho que é interessante a gente falar para não ficar com dúvidas para os momentos futuros. Então, aqui nessa FM aqui foram gastos R$ 7.900, não ultrapassando a licitação, aquisição de 8 lâminas, que foi com a Trator Peças, e várias outras situações para atender aqueles equipamentos ali, R$ 7.960, também não ultrapassando o limite de licitação, que são recalchutagem de pneu e compra de lâmina, são despesas diferentes, correto? Então, não ultrapassando a lei de licitação. E também isso serve para elencar aqui e contextualizar por que se gastou tanto com manutenção de veículos, né? Por causa que o que eu falei aqui das máquinas aqui se repetia em praticamente todos os veículos, variando, claro, de acordo com o cuidado de cada servidor que tinha com o seu bem na época. Mas eu lembro que na saúde também tinha uma situação mais complicada, né? E em alguns outros veículos, né? Eu nem separei aqui de todas aquelas peças, de todas aquelas empresas que foram faladas, que são fornecedores de peça e prestadores de serviço, não separei empenhos para detalhar, porque esse assunto a gente já debateu agora durante o ano passado, em algumas ocasiões, já enviamos dados com cópia dos empenhos e todos os documentos que a gente tinha para cá, e ele também é um assunto do inquérito civil, que foi decorrência de uma denúncia de compra de peças sem licitação, né? Como é que eu posso dizer agora, que foi aberto aqui pelo Ministério Público, instaurado pelo Ministério Público aqui do Garuva, né? E que hoje ela já foi arquivada, já foi resolvida a situação, né? Onde que evidenciou-se que não houve danos ao município, não houve danos ao patrimônio público, e que está aqui detalhado e eu posso ler na íntegra para vocês. Mas como o Alexandre quer falar antes, e depois eu falo do inquérito civil aqui e quais foram as medidas que foram adotadas, tá? Onde? Lá? Eu não vou ler só deixar claro assim, ó. A regra municipal, primeiro, boa tarde a todos os vereadores, vereador Valdemar, Célio, Stuco, Juca, Celso, Marli, Paulo, Helena, Osiel, presidente Célio, e o Valdemar, que foram vereadores comigo, tem que cuidar, que eu gostava de uma tribuna na época, né?
A regra da prefeitura é a licitação. A exceção é a dispensa. Tem que deixar bem claro isso. Tá? Segunda questão, que eu vou colocar, vou dar um exemplo prático de 2 semanas atrás. A gente fez licitação de mão de obra mecânica, elétrica e, na mesma licitação, lavação de carro. Não veio ninguém. A borracharia vai ser essa semana. Não veio ninguém para lavação. Veio uma empresa lá de Penha, que ganhou. O cara perguntou se podia terceirizar o serviço, falei que não podia, que o nosso edital veda. Ele desistiu, nós vamos ter que relançar a licitação de lavação de carro. Aí que faz o que com os carros até lá? A licitação antiga venceu. Vai ter que fazer 3 orçamentos e fazer a lavação dos carros, porque daí aí fica naquele problema, né? Se o prefeito não lavar o carro, é relaxado. Se lavar o carro, se a licitação é irresponsável, não vou entender. Então, tem a regra, que é a licitação. A exceção à regra é a compra direta. Tá? Aí eu vou dizer o seguinte, a prefeitura emite mais 10 mil empenhos por ano. O Trevas é secretário, o Márcio, desculpa, é secretário, o prefeito, e tem mais gestores. O Rony, que agora é da saúde, assinando da assistência. Todos os empenhos da prefeitura, todos, eu assino, eles não. A única pessoa que assina todos os empenhos do município sou eu. Tá? Então, se alguém em qualquer lugar falar que tem indício de corrupção em alguma coisa que eu não tenha visto, está me chamando no mínimo de burro. Tá? E olha, uma coisa que eu tenho, posso ser muito defeito, mas burro não sou. Burro não sou. Eu sei fazer conta, eu travei uma licitação e deixei a patroa 1 mês parado. 1 mês. E sou responsável, o time ficou puto comigo, mas aconteceu. Nós tínhamos que comprar 6 bicos para uma máquina, nem sei o que é o tal do bico. Depois que eu sabia ficar ligado no motor. Porque dava 24 mil reais. Passava de 17. Aí teve que fazer a licitação. Foi semana passada. A empresa aqui de Garuva ganhou por 24.500 ou 25 mil reais os bicos para a máquina da prefeitura. Só que a patroa ficou 1 mês parado, porque passou de 17. Eu assino empenho quando é abaixo de 17. Agora, vou dar um exemplo. Kit de embreagem do caminhão Volvo. Quebrou o kit, tem que comprar um kit. Veio lá, 5 pau o kit, eu vou fazer o quê? Tem 3 orçamentos, o responsável assinou. Eu vou parar a prefeitura, parar a obra e mandar dizer, não, tem que fazer uma licitação de 5, mas já comprei mais 12. Porque, vamos ser claros, peça passa de 17 mil. Peça passa de 17. E se a Câmara determinar que tenha que se fazer licitação, mesmo o MP tendo aqui concordado que não precisa, vai ser feito, só que eu vou dar um exemplo claro para vocês. O caminhão Volvo da prefeitura foi mandado fazer uma revisão na DICAV, que é autorizada da Volvo. 4 horas de mão de obra mecânica deu R$ 1.300. Aqui em Garuva, na nossa mão de obra, é R$ 400. A licitação nossa é R$ 100 e pouquinhos reais a hora, da mão de obra mecânica de caminhão. Na DICAV, que é autorizada, varia de 400 a 100 reais a hora. 4 horas deu 1.000 e pouco, porque tinha uma hora que foi 400, outra 200 e pouco, e o mais barato 150. Tá? E as peças da mesma forma. Então, o que a gente fez hoje? A licitação de peça de mão de obra, tem os ganhadores, mão de obra elétrica. Nessa última licitação, a empresa do Ilmar ganhou uma parte, do Nelson Sul uma outra. Mão de obra, a mecânica ganhou a Auto Center, a Paraná, que é dos DIN, né? E a Truck Center, que foram as que vieram participar da licitação e ganharam. Tá? De serviço. Só que a gente tem que comprar peça. O que acontece? Faz orçamento, 3 orçamentos, como o Ministério Público determinou, como a gente já fazia antes. 3 orçamentos, compra as peças, a pessoa faz o conserto do equipamento. Isso realmente passa. Só que se a gente for fazer, como é feito no Paraná, o Estado de Santa Catarina não tem isso, o governo do Paraná, o Tribunal de Contas do Paraná tem uma revista deles que faz a licitação por menor desconto. Só que a hora mais barata de mão de obra que eles têm lá é R$200 e poucos. Pode pegar qualquer prefeitura do Paraná aí, se alguém paga R$100 a mão de obra, a 120 como a gente paga aqui, não existe. Porque a tabela, até chegaram a consultar um programa para a gente desse. Tem um problema que é assim, ó, a lei de licitação fala claro.
é o melhor interesse do público, menor preço e é a melhor proposta da administração. Nesse caso específico das peças, inclusive nos cursos que quem for do tribunal pode perguntar, um meio de fazer licitação para peça, ninguém tem. Ninguém tem. Quem que o Estocco trabalhar, entende de mecânica, não sei se alguém mais entende de mecânica, o Célio entende que tem caminhão, o Aldemar Jardim também. Quantas peças tem um caminhão? Quantas peças tem uma reta escavadeira? Uma patrola? Não tem como a gente fazer uma licitação. Uma patrola tem 12 mil peças, parece. Alguém falou um trator, se desmontar todos os Estocco. Não tem como fazer uma licitação para cada uma, até porque nós temos 2 patrolas, uma da Volvo e uma Caterpillar. Já muda as peças. Então, a gente tem que, à medida que ir estragando, faz orçamento e conserta. Na empresa que ganhou o serviço. Simples assim. Tá? Então, isso que eu tinha para colocar nessa questão das peças, realmente passa dos 17, tá? No ano, seja de um só, ou somando, porque vai somar o que o Márcio explicou antes aqui, o Marno. A gente comprou um portão do Marno. É isso que, se a administração quisesse fazer, ia passar batido. Pode comprar 50 portão. Se comprar de 5 fornecedores diferentes e passar de 17 no fim de licitação, caiu. Se nós comprar 50 mil de água de 10 fornecedores diferentes, vai dar 5 mil de água para cada um. Passou do limite. O objeto que nós estamos comprando é água. Tem que ser licitação. Vai ter um ganhador só. Não pode fatiar. Isso é feito em muitos municípios. A gente não está fazendo isso. A gente está fazendo orçamento, quem ganha, vende a peça. Está claro? Tanto que está no portal da transparência. Isso. Né? Não tem subterfúgio nenhum. Está claro aqui. Um exemplo que o Márcio falou e eu comentei hoje de manhã, lá na prefeitura, acho que foi não sei se foi com alguém, porque a gente compra, por exemplo, do Marno, a trave de futebol e um gradil para colocar bicicleta. São coisas distintas. Não vai ter como somar isso para atingir o 17. Um exemplo da saúde, medicamento. Esse todo pega o 17, porque todo medicamento é medicamento, não tem? Não é por marca, não é por... Tudo é remédio. Só que faz uma licitação de medicamento, vem 15 empresas, não falta uma, não fica um item sem lance. Aqui tem um problema também de muitas coisas de fazer licitação, tem gente que não vem participar, que é esse caso da lavação de carro. Não vem ninguém. Tem 2 ou 3 lavações em Garuva, uma disse que estava sem mão de obra, a outra estava sem documento, e não veio ninguém. Então, o que a gente vai fazer? O município tem que andar. Eu sou chato, eu devolvo muito empenho, peço para refazer orçamento, já fiz isso várias vezes e vou continuar fazendo, porque é o meu serviço. Tá? Agora, tudo que está assinado por mim, tenho certeza. Eu assinei, ou de licitação, por exemplo, assim, o empenho mais alto que eu assinei, desde que eu assino o empenho da prefeitura, foi de 1 milhão e pouco, uma medição de obra do Fortunato no mandato passado. Tá? Então, eu assino empenho alto, assino empenho baixo, assino empenho de R$20 e empenho de 500 mil. Teve um empenho de uma primeira compra de lâmpada, foi 700 mil reais, mas foi de licitação. Tá? Então, tudo que a gente faz tem que conferir documentação, se vai ter negativa ou não tem negativa, se pode vender ou não pode vender para a prefeitura, tá? Mas o importante é deixar claro aqui é isso, não somar quanto a gente comprou por fornecedor, mas o que comprou de cada fornecedor. O que comprou de cada fornecedor? Eu posso comprar saibro de um e bica corrida de outro. É material de colocar na estrada, tem que somar, vai passar de 17. Por isso sempre tem licitação, nunca tem compra direta disso. Tá? Então, mais adiante, se precisar mais um esclarecimento, estou à disposição dos vereadores para isso. E deixando claro aqui, até não sei quem que fez esse levantamento, tem mais uma empresa aqui que passou dos 17, tanto em 2017 como em 2018, que é a Urbaniza, o nome da empresa. Passou do 17, tem o valor, pode pegar, quem que pegou isso aqui no portal, se não me engano deu 19 ou 20 mil.
em 2017 e 29 mil em 2018. Essa é uma oficina mecânica que consertava os carros da Polícia Militar. Tem empenho de 6 mil de troca de peças, 5 mil dessa empresa também. Essa não está aqui. Mas também passou pelo crivo, tem lá, foi assinado, foi pago. Foi a Polícia Militar que fez as compras do convênio das multas, que agora não tem mais esse convênio, não faz mais por aqui, é pelo Estado. Mas até o ano passado era daqui. E essa empresa não foi colocada aqui de peça. Então tem mais uma que forneceu peça, que é a Albaniza, que deu nos 2 anos aí mais de 40 mil. E a maioria, quase a totalidade, 95% do desempenho deles foi venda de peça para os carros da Polícia Militar. Tá? Então, é importante ressaltar que a gente faz orçamento, como o Márcio vai explicar depois, que o MP pediu. Tem um decreto que determina o quê? Que para fazer a compra, não só de peça, qualquer compra, tem que ter 3 orçamentos, o funcionário responsável tem que assinar e colocar a data de que ele fez o orçamento. E aí o menor preço, ou justificar porque não conseguiu um orçamento, um terceiro. Muitas vezes tem gente que pergunta isso para mim: Alexandre, eu vou comprar tal coisa, eu não consigo um terceiro orçamento. Falei, justifica porque não consegue o terceiro e a gente faz com 2. Porque a gente tem que ter bom senso. Não, eu já ensinei por enquanto. Obrigado, Alexandre. Só o vereador Estouco dá uma saidinha ali, mas eu queria perguntar aqui para o vereador Juca. Então, vereador, se da sua parte não tem problema de a gente aumentar em mais 15 minutos a falação de vocês, porque ela chegou no tempo que eu tinha estabelecido, né? 5 horas, mais 15 a 20 minutos. Considerando, faço um apelo porque a gente começou um pouco depois das 4, né, Paulo? Então, assim, vamos dar mais 20 minutos, então, para você tentar fazer, porque até tem outros assuntos ali, clique zoom e outras, que é importante nós deixar claro aqui nessa reunião. Obrigado. Fico agradecido e perdi, tinha um dentista marcado agora já. Mas, enfim, aqui é mais importante. Com relação a essas peças que o Alexandre falou, eu vejo que são 3 empresas que foram citadas ali, né? Se não me engano, a Truck Center, Auto Center Avenida e a SP Conservação, né? Essas dali que não me engano. Eu trouxe aqui a SP em específico. Ela já foi objeto dessa inquérito civil que o Ministério Público instaurou, onde se questionava a legalidade de você contratar as peças na forma com que o nosso contador aqui acabou de explanar. Então, na época, o município foi citado por conta desse inquérito civil, né? A Câmara também solicitou um pedido de informação, a mesma informação que abastecemos aqui, abastecemos no Ministério Público e, em específico, fui intimado pelo Ministério Público para lá dar o meu depoimento, que está lá gravado. Se vocês quiserem ter acesso, é só solicitar lá, eu não vejo por que eles não vão fornecer. Após o meu depoimento, onde eu expliquei toda essa situação que o Alexandre colocou aqui, o promotor, então, não se sentindo no entendimento, talvez todo, de dar algum parecer ou fazer qualquer novo movimento, solicitou, então, ao Centro de Apoio Operacional da Modalidade Administrativa do Ministério Público de Santa Catarina um parecer sobre o que estava rolado no inquérito e o que eu tinha colocado no meu depoimento. Então, a solicitação está aqui relacionada. Eu separei alguns itens aqui que eu gostaria de ler, Paulo, né? De todo esse aqui, o pessoal quiser marcar aqui, a solicitação de apoio número 05-2019-0013-847-9. Tá? E vou deixar aí para vocês depois. Então, aqui ele faz toda uma contextualização no início, né? São 7 páginas desse parecer, desse centro, e aqui tem um trecho que eu separei. Logo, com base na jurisprudência do TCSC, as peças de reposição poderão, em tese, ser adquiridas diretamente pelo particular contratado para executar o reparo do veículo público, desde que o orçamento seja aprovado pela administração contratante. Referida aprovação pressupõe, no mínimo, a realização de pesquisa de mercado para comprovação da razoabilidade do preço. Habilitação, artigo 27 da seguinte
em seguintes da lei de licitação, indicação dos motivos que levaram à escolha de determinado fornecedor. Tudo isso devidamente registrado no processo administrativo que autorizou tal compra, em homenagem aos princípios da economicidade e impessoalidade e do formalismo moderado, que também orientam a atividade estatal, ou seja, o TCE de Santa Catarina. O serviço fala da questão pesquisa de mercado, no mínimo 3 de orçamento, havendo menor preço, justifica-se que é o histórico dos empenhos que estão no portal para o pessoal aprovar, então. Também outro trecho aqui desse mesmo texto, independente da existência de divergência acerca da necessidade ou não de licitação para aquisição de peças automotivas de reposição, é importante considerar que o órgão encarregado de fiscalizar as contas municipais em Santa Catarina entende-se lícito adquiri-las sem licitação, desde que haja aprovação do orçamento pelo ente estatal contratante e que, salvo melhor juízo, afastaria a caracterização de ato de improbidade em razão da ausência de dolo do gestor, elemento indispensável à caracterização de atos de improbidade, conforme se infere da jurisprudência do STJ. Ele cita aqui a jurisprudência, né? Então, aqui eu separei alguns trechos desse texto, vou deixar aqui. Com base nesse retorno do centro operacional, o Dr. Thiago, nosso promotor aqui da comarca, lavrou uma recomendação, número 001-2019 PJ-GRV, do inquérito civil 06-2019, uma sequência de 6050-8, onde ele faz uma consideração inicial, né? E retrata aqui alguns considerandos, onde que eu grifei e faço questão de falar. Considerando que a contratação direta se submete a um procedimento administrativo como regra, ou seja, a ausência de licitação não equivale à contratação informal realizada com quem a administração bem entender, sem cautelas nem documentação. O alerta que tem que ter um procedimento. Considerando que é pacífico o entendimento de que seja na dispensa, seja na exigibilidade, a administração sempre deve realizar pesquisa de preço a fim de garantir que o quanto avançado seja mais econômico e não esteja dentro da média do mercado. Considerando que o Tribunal de Contas da União tem reiterado e decidido que é obrigatório nos processos que houve dispensa de exigibilidade, licitação, a realização prévia de pesquisa de preço de mercado e os respectivos processos devem ser instruídos, dentre outros elementos, com a razão de escolha do fornecedor, executante justificativo de preço. Ele fala mais algumas outras situações, considerando as informações prestadas no Centro de Apoio da Moralidade Administrativa na solicitação de apoio número 05-2019-13847-9, no sentido de que o procedimento que vem sendo adotado pelo município de Garuva para aquisição de peças automotivas de reposição é aceito pelo Tribunal de Contas Estadual. Considerando que, ainda que seja possível a aquisição das peças automotivas de reposição sem licitação prévia, é necessário que o município demonstre a transparência, impessoalidade e moralidade das aquisições, recomenda ao excelentíssimo prefeito do município de Garuva que elabore ato normativo, decreto, resolução, portaria, etc., determinando que em qualquer contratação direta por parte do município de Garuva devem ser realizados e documentados 3 orçamentos prévios, inclusive com a identificação dos servidores responsáveis pela realização dos orçamentos, salvo motivos justificados expressamente que impossibilite a prévia cotação de preços, determinar um prazo de 20 dias, e que após a expedição fosse informado o Ministério Público sobre a decisão a ser tomada. Com base nesse documento que a gente recebeu, essa recomendação, lavrou-se então o decreto 043 de 25 de março de 2019. Eu vou fazer questão de ler na íntegra, Paulo, porque isso serve para a prefeitura, não está se tratando de poderes do município, mas sim do município de Garuva. Então serve para nós e para o legislativo também, né? Dispõe sobre a regulamentação do procedimento de compras dispensáveis. Tu veja que não estamos falando só de peças, compras dispensáveis, todas as compras, tá?
da administração direta do município de Garuva e da outras providências. Rodrigo Adriano Davi, prefeito municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais com base na Lei Orgânica Municipal, considerando o disposto no artigo 24 da Lei 866 de 93, considerando o disposto na Recomendação 01 de 2019, PJGRV, resolve regulamentar o procedimento para a contratação direta de materiais e serviços e estabelece outras providências e dessa forma decreta. Artigo 1º. A contratação direta de materiais e serviços com o município de Garuva fica disciplinado na forma desse decreto. Artigo 2º. O município de Garuva deverá, sempre que possível, utilizar o poder de compra com o objetivo de fortalecer o mercado interno e estabelecer a isonomia entre os interessados em contratar com a administração e alcançar a função social da contratação, no tocante que preconiza a Lei Complementar número 123 de 2006. Artigo 3º. As aquisições destinadas à contratação de bens e serviços de natureza comum por meio de dispensa de licitação deverão ser realizadas seguindo as seguintes etapas. 1. Identificação da necessidade. 2. Pesquisa de mercado por no mínimo 3 orçamentos prévios. 3. Verificação da habilitação para aquisição com órgãos públicos. 4. Solicitação de requisição de compras à Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças para consulta da disponibilidade orçamentária. 5. Geração da ordem de compra após autorização da requisição de compras por parte da administração municipal. 6. Empenhamento prévio da despesa. 7. Liquidação da despesa após entrega do material e ou serviço. 8. Desembolso financeiro. Parágrafo 1º. Os orçamentos prévios citados no inciso 2º deste artigo deverão necessariamente ser identificados pelo servidor que efetuou a pesquisa de mercado, contendo a assinatura e carimbo do servidor responsável e a data da realização do orçamento. Em caso, parágrafo 2º, em caso da impossibilidade de pesquisa de mercados para fins de cotação de preço, o gestor da pasta responsável deverá anexar ao processo justificativa devidamente assinada e carimbada que expresse os motivos que impossibilitem a cotação de preços. Artigo 4º. Para fins de habilitação do fornecedor, conforme prevê o inciso 3º do artigo 3º, são necessários os seguintes documentos. Inciso 1º, cartão CNPJ do fornecedor. 2º, certidão de regularidade fiscal federal, estadual e municipal. 3º, certidão de regularidade previdenciária. 4º, certidão de regularidade do FGTS. 5º, certidão de regularidade de débitos trabalhistas. Artigo 5º. O não cumprimento do disposto nesse decreto acarretará em abertura de processo administrativo disciplinar, conforme prevê o título 6 da Lei Complementar 001 de 98 do município de Garuva. Artigo 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposição ao contrário. Esse aqui é o ato que regulamentou, serviu para regulamentar a questão das peças e também, como o decreto trata de compras dispensáveis, todo e qualquer tipo de compra dispensável que se faça no município de Garuva. Por quê? Porque o promotor questionou a questão de, mesmo entendendo que não está infringindo a lei de licitação, a questão de transparência deve ser levada em consideração também. Nesse caso, a questão de efetuar a pesquisa de mercado, rubricar quem que fez a pesquisa de mercado, ou então, geralmente as empresas mandam um orçamento timbrado, ou se a pessoa fizer por telefone, fazer de próprio punho, dizer a hora, data, carimbar e assinar. Todo servidor tem fé pública e pode fazer isso. E também, se caso ainda assim houver uma situação atípica, exceção à regra, como citou o Alexandre, então que se justifique por quê que está aquela exceção à regra, que é o que está prevendo isso aqui. Tá? Com esse procedimento, tem também um relato grande aqui do arquivamento. Tá? Ele fala que é um breve relatório, mas é grande o relatório. Tá? Eu vou colocar aqui uma situação que foi bem discutida também, desse breve relatório do arquivamento do Ministério Público. Um trechinho aqui. Ocorre que, conforme esclarecido pelo município de Garuva, folhas 23, em meados de janeiro de 2018, citada empresa alterou a sua razão, porque na época essa empresa tinha uma razão social diferente, MKJ, e depois passou a ser SP,
conservação e manutenção, comércio de pneus e construções limitadas. Por esta razão, considerando que o cadastro da empresa no sistema de informática do município de Guarulhos também foi alterado, os empenhos somente são passíveis de localização no portal da transparência através de consulta à nova razão social. Inclusive, o Ministério Público realizou nesta data consulta através da nova razão social e obteve êxito em localizar os empenhos, folhas 456 a 459 do processo, afastando, portanto, a hipótese dos empenhos terem sido retirados do portal, que era um dos fatos da denúncia. Segunda irregularidade é referente à ausência de procedimento licitatório prévio à aquisição de peças de veículos da empresa então denominada MKJ Comércio de Pneus e Construções atual SP Manutenção Comércio de Pneus e Construções. Após ser questionado, o município de Guarulhos justificou adotar um procedimento atualizado pela FECAM. Cita aqui o meu depoimento, né? E cita lá o parecer dado pelo Centro de Apoio e finaliza aí, ante o exposto, promove-se o arquivamento do presente procedimento com base no artigo 9º, caput da Lei 7.347 de 85, no artigo 87, caput, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 197 de 2000 e no artigo 48, inciso 3º, do ato 395/2018 PGJ, determinando as seguintes providências, né? Aqui daí ele colocou ali que seja divulgado no Diário Oficial, certifica os interessados e após juntada a comprovação efetiva da incentivação dos interessados, remete assim imediatamente os autos ao Conselho Superior do Ministério Público para exame e deliberação do presente decisão de arquivamento. Então, Paulo, essa situação aqui, que foi falado da Truck Center, da Auto Center, do Duque, que também é uma compra dispensável, que a gente realizou licitações todos os anos para compra de material de construção, e que mesmo você havendo material de construção, quais são todos os materiais que você pode consumir dentro do exercício das funções públicas? Alguém sabe dizer quantos e quais? Ninguém vai conseguir quantificar e me dizer isso. Então, mesmo que você faça uma licitação prévia com base em histórico de consumo, que é assim que a gente faz a licitação para esse tipo de material, histórico do consumo dos últimos 3 exercícios, quais foram os tipos de materiais, faz a pesquisa de mercado e lança a licitação onde que diversos fornecedores podem vir participar. E de material de construção não tem só o Duque, como foi citado aqui, tem mais outras empresas da região, né, que são fora de Guarulhos, que vêm, participam e vendem, que também é o mesmo objeto, que é material de construção. Ainda assim, pode haver materiais de construção que não estão contidos dentro da licitação. Vou citar um exemplo. Eu vivenciei isso. Quando estava como secretário de saneamento ambiental, lançamos junto no edital da material de construção as caixinhas padrão em concreto, que hoje são instaladas aí para ligar a água, né, que é um serviço essencial que as pessoas precisam. Não veio ninguém, o item deu deserto. Aí eu vou deixar de instalar a água para as pessoas por falta da caixa padrão? Esse é o que o gestor público deve ter de atitude? Não. A gente comprou dentro do limite de licitação para aquele objeto e promovia a instalação. Lançava novamente uma licitação para ver se alguém vinha e cotava um item e assim sucessivamente. Ou seja, sempre está sendo oferecido a oportunidade para toda e qualquer empresa vir e participar de qualquer item e concorrer e brigar no preço para que a população seja assistida. Tá? Pode. É só ligar? Só é importante, tem um relatório aqui, porque aquele relatório que a Câmara tirou, não tem a definição. Eu vou ler o primeiro aqui do Duque, tá? Compra de materiais de móveis, esse é da Câmara, não tem licitação. É o primeiro, é uma compra pequena, 30 e poucos reais. O primeiro da Prefeitura, aquisição através de adesão ata de preço de materiais de construção, ferramentas e materiais diversos para manutenção das escolas, licitação 51/2018. Então tem licitação, é um registro de preço. Eu não entendi por que tem esse... Aí tu vai pegando aqui da Duque, 51, 51, 51, número da licitação, tá? Se cada um uma compra. 51, 51, 51, aí tu vai ter que trocar de ano, vai mudar a licitação. A licitação número 7 de 2017. Tem licitação também. Estou pegando alternado aqui, tá? 7 de 2017, o que é esse aqui? Uma compra de R$ 234.
Referente à questão de meio metro de areia fina, tá? Referente à questão de materiais diversos para a manutenção da rede de sistema de abastecimento de água, R$ 3.670. 51, essa 7, 2017, que vai seguindo, todo ano tem uma licitação, às vezes alterna as empresas que ganham o fornecimento de material, mas só para deixar claro, o seguinte, a dispensa de licitação que foi mencionado naquele documento não é essa dispensa aqui. A dispensa de licitação que pode ser feita por urgência ou emergência, exemplo, deu uma chuvarada em Garuva, decreto da autoridade pública, a calamidade pública, tá? Aí pode-se fazer licitação acima do limite, o secretário pede o prefeito ratifica em 3 dias e faz a despesa. Dessa mesma forma, só que qualquer valor. Pode ser uma compra de R$250 mil, R$500 mil. O governo federal vai fazer agora uma dispensa de licitação para fazer a prova do Enem de R$500 milhões. Por dispensa, porque a gráfica que tinha a licitação faliu. Não dá tempo para fazer outra licitação, fazer uma licitação de R$500 milhões por dispensa. Contratou uma empresa direto para fazer a prova do Enem. Então, na situação de urgência e emergência, exemplo, estourou a ETA, sei lá, uma coisa imprevisível. O secretário vai ter que pedir para consertar, o prefeito ratifica, publica, só que a despesa está sendo feita, tem que ser para e passo, senão não funciona. Essas questões que a gente está abordando são compras diretas, que são abaixo do limite de 17 mil, exceto as peças que ultrapassam, mas tem a anuência do MP, porque é praticamente impossível a realização de peças de veículo. Tá? Só isso. Muito bem. O último assunto, conforme a pauta do presidente, era sobre o serviço de publicidade. Especificamente sobre a empresa ClickZoom, propaganda e publicidade. Neste caso, não estamos falando do objeto da despesa, e sim do credor. Né? Peguei aqui, tem informações que eu vou dar isso aqui, eu nem preciso levar embora, tá, vereador? Posso deixar aí para quem quiser aqui e mandar quantas vezes vocês precisarem, tá? 2017 não havia licitação de publicidade e propaganda. Foi então, no início do ano, feita uma despesa, num total, duas despesas, na verdade, num total de R$ 7.400 com a ClickZoom sobre serviço de publicidade e propaganda. Por quê? É um entendimento da gestão, do executivo, que publicidade e propaganda não é publicidade e propaganda. É um dos pontos que se refere à palavra, ou o termo comunicação. O termo comunicação ele é bem amplo. Se refere desde comunicação visual, comunicação gráfica, propaganda, anúncio em jornal. Hoje em dia, com o Bolsonaro, aí a gente vê bastante a comunicação por sinais. Tudo isso é comunicação. No serviço público, boa parte dos serviços que não são assistidos pela população, quando eu falo de assistidos, não é assistir, mas sim que a população consegue ter acesso, é por ele não estar ciente, por a informação não chegar adequadamente ao ouvido da população e ele saber de que forma, como, onde e quando se utilizar de um serviço público. Vou citar um exemplo, uma oferta de emprego. Né? Se o pessoal não comunicar que existe oferta de emprego, como que os desempregados vão saber que tem que ir lá e me cadastrar e concorrer a uma vaga? Perfeito? Nesse sentido, na época, o município percebeu que como que nós vamos, falando de emprego, era uma grande necessidade, no momento, hoje também, mas era um dos maiores pedidos durante o período de campanha, todos os vereadores que caminharam aqui, que se elegeram, eram um dos pedidos que o pessoal mais ouvia. Precisamos de emprego. Como que os empreendimentos, as empresas, as pessoas, além dos que são locais, vão ficar sabendo que existe Garuva, no mapa nosso, existe Garuva, para saber que aqui tem um potencial de desenvolvimento e que o pessoal está precisando de emprego. Se você não se comunicar com esse pessoal. Então foi feito na época um material sobre o nosso município, que na oportunidade também o prefeito conseguiu participar de alguns eventos relacionados à logística e transporte, que é um dos nossos nichos de mercado aqui hoje.
E como resultado dessa produção de material que totalizou R$ 7.400, que não infringiu a lei de licitação, porque o limite era 8 mil na época, né? E foi num dos eventos desse, com o material que ali ele possuía na época, que foi produzido com essa despesa, que aquele grande empreendimento ali no Urubuquara, a Superfrio, está instalado ali hoje. Quantos empregos vai ser gerado ali? 100, 150? Então foi a partir de um gasto de R$ 7.400 que 100, 150 famílias de Garuva vão ter a sua renda e vão conseguir ter o seu sustento a partir disso. Quanto que custa uma vaga de emprego para você colocar? Não, vamos dividir R$ 7.400 por 100 empregos que sejam gerados ali, vai dar R$ 74 para tu criar uma vaga de emprego? É um custo exagerado? O relator, né? Será que é? Então, em 2017 foi esse tipo de gasto que a gente teve com a ClickZoom para produzir o material. Foi produzido, acho que até um vídeo institucional na época, se o pessoal procurar na web, ele está por aí, se não me engano, mas nas revistinhas, alguns folders, onde que valorizava os nossos potenciais, e ali colocado. A partir disso, foi verificado que sim, é uma necessidade você se comunicar com as pessoas. E hoje qualquer pessoa que vive em Garuva e que tenha a sua rotina aqui de Garuva, percebe que no quesito de comunicação mudou muito. Os nossos prédios públicos, quase todos têm uma comunicação padrão hoje, ou estão encaminhando para uma comunicação padrão visual, nesse caso, os nossos veículos. Qualquer pessoa que passar um veículo da prefeitura hoje vai saber que é um veículo da prefeitura, além da plotagem que identifica ele para evitar possível qualquer uso inadequado que muito se relatava na época, eles também estão todos rastreados. É um exemplo que deveria ser seguido aí por todos os órgãos aí do município e empresas, inclusive. Então, com base nessa percepção, o prefeito, na época, determinou que se então providenciasse uma forma de a gente cada vez mais estreitar esse canal de comunicação com a população, para que a informação do ente público chegasse no ouvido da população ou do seu conhecimento com a fonte que ela realmente precisaria chegar e não ficar à margem de boataria. Tá? Nesse sentido, foi iniciado um trabalho todo de saber como que se faz uma licitação para comunicação ou para publicidade ou para propaganda, frente que há inúmeros meios de você fazer a sua comunicação, seja jornal, seja TV, seja rádio, seja panfleto, seja Facebook, seja qualquer tipo de comunicação que você tenha. Com base nisso que iniciou-se então um trabalho e chegou no processo licitatório, que é o 26 de 2018, onde que a empresa ClickZoom então teve êxito. Né? E frente a isso, e todas as demandas que a gente tinha do município estão sendo trabalhadas e tratadas com essa empresa de agência de publicidade em diversos canais de comunicação, seja do padrão. Se hoje vocês receberem um ofício do município de Garuva, você vai ver que ele tem um padrão visual e um padrão comunicativo, desde o envelope, desde todo e qualquer material que seja produzido pelo executivo tem o mesmo padrão, para que a gente não tenha nada o que esconder. A gente tem que, muito pelo contrário, divulgar a nossa marca e toda e qualquer pessoa que veja aquele padrão visual, lembra, opa, esse é um trabalho da prefeitura. A placa de obra tem o mesmo padrão visual, o mesmo padrão de comunicação. Então, eu vou citar aqui um primeiro exemplo que foi feito com essa licitação. Valor que se empenha proveniente à empresa prestadora de serviços de publicidade e propaganda, sendo anúncio em jornal, spot de rádio, banners de Facebook, flyer, cartaz e outdoor, compreendendo a criação, desenvolvimento, finalização e mídia para a divulgação da campanha Outubro Rosa. Serviço contratado através do programa 26/2018, ordem de contratar, total R$ 8.400. Veja que aqui estão incluindo desde a criação dessa mídia a vinculação em diversos meios de comunicação. Sobre uma campanha que é o Outubro Rosa, que se não me engano, vereadora Mali, posso me corrigir, trata da prevenção do câncer de mama.
Perfeito? Né? Aí eu faço a pergunta, R$8.000 pode parecer um valor alto para eu gastar com esse tipo de despesa. Só que quanto que custa um tratamento que a pessoa não ficou sabendo que tinha que ter uma prevenção do câncer de mama? Quanto que custa, doutor, um tratamento de um câncer de mama para o cofre público? Será que com R$8.000 você consegue tratar um câncer de mama? Então, o que vale a pena mais? Vale a pena eu instruir a minha população para que ele busque o serviço público e tenha acesso àquele serviço público e consiga se prevenir e evitar esse tipo de despesa para o ente público, ou eu deixar ele se ferrar e depois ele ter que entrar pela fila de um serviço público e eu consumir às vezes 3, 4 vezes, ou às vezes não se curar? Quanto que custa o valor? Qual é o valor de uma vida que são perdidas? Quantas pessoas que morrem no Brasil por câncer de mama, por exemplo? Quanto que custa o preço de uma vida dessa? Não tem preço, né, Paulo? Vereador, secretário, por favor, o senhor conclua a sua falação, a gente está no tempo limite. Referência falando sobre a confecção do último vídeo, por que esse custo. Obrigado. Perfeito. Tem 2 itens só que eu quero falar. Exatamente, 2 itens. Né? Então, aqui, dentro desse valor que foi gasto com o serviço de publicidade, tem 2 coisas bem distintas para falar. Quando se faz um serviço de publicidade desse, uma contratação, até o momento eu não sei quais são todas as campanhas que vão ser desenvolvidas, não há uma precisão. Logo, se estima-se um valor. Então, hoje, se o pessoal entrar no portal da transparência, vai ver que tem vários empenhos de caráter estimativo. Estimativa é o nome. É um tipo de empenho onde que você vai estimar. Por exemplo, eu faço um empenho de energia elétrica. Eu não sei qual que vai ser o meu consumo de energia elétrica no ano. Então, eu faço um empenho estimativo para garantir que aquele recurso vai ser aplicado para aquela finalidade. A partir do momento que eu vou tendo a despesa, vai se gerando subempenhos, esses sim que configuram a despesa realizada. O serviço, o valor que é falado, primeiro não há roubo, não há fraude, por causa que está aqui o processo licitatório, quem quiser olhar, quem quiser ter cópia, quem quiser ter acesso, se quiser o nosso procurador está aqui para explicar como que é montado um processo licitatório desse, e nesse processo licitatório existe uma tabela onde que dos sindicatos, dos agentes de publicidades, que é a tabela SINAPRO, que é essa tabela aqui, quem entrar na internet pode entrar na internet e pegar essa tabela. Tá? Essa tabela é o que é a referência para a emissão das despesas do serviço de publicidade, seja qual o tipo dessa tabela. E hoje, no nosso edital de publicidade, a gente ainda tem um desconto de 30% sobre esse valor. Da mesma forma que o Henrique, que é advogado, não tem uma tabela lá da OAB que estipula os valores do exercício da sua profissão, o serviço de publicidade também tem um valor de tabela. Para quê? Para que não haja prostituição do serviço e que não apareça um monte de picareta dizendo que está fazendo serviço de publicidade e que não faz. Tá? Então, essas são as 2 itens, Paulo, que eu queria para finalizar. E com base nessa tabela aqui, é que foi montado esse nosso vídeo institucional. Porque da mesma forma com que foi feito lá em 2017 um material pequenininho, e que a gente já teve um êxito, a gente entende que hoje nós temos um potencial de desenvolvimento gigante no nosso município de Guaruva. Só que o mundo precisa saber que nós estamos aqui, precisa saber onde que é o nosso lugar no mapa, entendeu? Precisa saber o que nós preferencialmente queremos fazer aqui. E esse nosso vídeo está circulando no mundo, tá? O pessoal está circulando no mundo. Não está circulando em Santa Catarina, não está circulando no Brasil, está circulando no mundo. Inclusive, esses dias, eu recebi um e-mail lá de pessoas que estão no Canadá, né, e que lá há um grande conglomerado logístico e que se atrai muito pelo nosso porto de Itapuá e queria saber onde que a gente pode desenvolver atividades retroportuárias. Eu falei, opa, tu está falando com a pessoa onde que você pode desenvolver? Aqui em Garuva. Olha aqui o material que eu tenho, olha onde que é a Garuva, o que você tem de benefício? Está aqui, está entendendo? Então, o vídeo, que tem aqui uma despesa aqui estimada ali, que o pessoal está pegando os valores da estimativa dos empenhos e está achando que esse é o valor que está sendo gasto. Né? Aqui tem R$22.000 do vídeo que contratação de serviços agentes publicitários para a produção de serviços de produção de IVTs, eu amo minha Garuva. Foram gravados mais de um dia inteiro, 2, 3 dias de gravação, né, com um drone de alta tecnologia, onde que
o cara voar com o drone aqui, tem que ter um plano de voo registrado na ANAC, tá? Porque senão tu não pode ficar voando um drone gravado, onde que incluía a produção, a filmagem, o pagamento dos profissionais que ali falaram, fizeram a sua exposição de imagem, tudo isso custou R$22 mil. Parece bastante, não é? Mas o material que foi produzido é de má qualidade? Não é, nobre relator. Se eu mandar lá para a Europa hoje dizendo que é garuva, tu acha que o pessoal vai entender? Vai achar bonito? Vai gostar? Vai saber de garuva? Vai, não é? Então, dentro dessa relação de empenhos que aparece da Clique Zoom, nós temos vários ainda que são estimativos. Por exemplo, eu tenho o 733 aqui, que é um empenho estimativo no valor de 37.800, que ainda todo ele não foi amortizado, não foi gasto, porque eu estou estimando, mas ainda não está definido quais são os tipos de campanha. A gente pode talvez ter alguma campanha, uma nova campanha de vacinação agora da gripe, e que o pessoal precisa às vezes ter acesso à informação e poder se vacinar. Recentemente a gente teve um grande surto de febre amarela, também foi feita uma campanha de vacinação. Se a gente não tivesse feito a campanha, vereadora Marli, será que a adesão da população à vacinação teria sido com um grande percentual como foi? Se da mesma forma, tendo a campanha, ainda assim a gente não atingiu 100%, perfeito? Quanto que custa se uma pessoa contrair febre amarela para o município tratar ela? Não tem como, não tem despesa. Se a pessoa morrer, quem que vai pagar? Não tem como tu quantificar. Então, da mesma forma, tem outros estimativos aqui, que se referem à vinculação desse nosso vídeo em todas as mídias, que ainda também não está definido. O pessoal da comunicação lá, nosso diretor, sempre fica atento para saber onde que são os canais de comunicação que têm o maior alcance da população e que onde que se vale a pena investir. A decisão é dele. É um ótimo profissional, excelente trabalho, não é? Inclusive, ele é responsável do nosso fiscal de contrato aqui. Então, eu ponho a mão no fogo por qualquer coisa que ele venha falar, não é? Porque, além do seu comprometimento com o serviço público, ele também está colocando a sua fé pública e o seu nome na fiscalização de um contrato desse porte e que tenha tanto interesse público. Era isso que eu queria falar, nobre presidente. Obrigado, senhor secretário. Só duas coisinhas importantes colocadas nessa legislação específica. Sim, o senhor vai falar, só para os senhores ficarem tranquilos também. Os vereadores vão ter o tempo, os senhores estão convidados a fazer parte para as respostas. Não pode falar. Só para deixar claro que a licitação de publicidade, ela é regida pela lei 12.232 de 2010, então ela não é nem pela 866, nem pela lei do pregão, ela tem uma lei específica, tá? Que é a número 12.232 de 2010. Por isso que deu até um trabalho, porque é uma licitação diferente e a gente nunca tinha feito uma licitação desse tipo. Essa licitação define que tem que ter uma comissão para julgar as propostas, uma comissão que não é do município, tá? Então teve uma chamada para as pessoas se inscreverem, houve 9 inscritos para um sorteio, onde foram sorteados para participar da licitação, para analisar a proposta, Christian Vicelli, Emerson Alexandre Gonçalves e Cristiano Delfino. São 3 pessoas que não são de Garuva, são de jornais, tem a qualificação deles depois eu li. Não foram sorteados Givanildo Pereira, Fernando Luiz Parisotto, João Paulo Koteski, a Michele, que é a única pessoa candidata do município, Michele Egerminte, Marcelo Jansen e Fábio de Souza Lima. Tá? Aqui tem a classificação de quem foi sorteado. Esse Christian Vicelli é da RIC TV Record, o Emerson Gonçalves é radialista da Rádio RBN de Jaraguá do Sul, e o Cristiano Delfino é do setor de comunicação da Prefeitura do setor da Piriú. Tá? Foram os 3 sorteados. Aí, posterior a isso, teve uma ata para analisar a proposta da empresa. Eu só vou mostrar aqui, dá para mostrar assim. Aqui, ó, vocês podem ver que está tudo em branco, ó, não tem timbre, não tem nada. É desse jeito que a comissão analisou, essa comissão de 3 pessoas, a proposta, que é um plano de trabalho, onde tem preço e tudo, sem saber quem era a empresa. Eles não podiam saber. Após isso, que a comissão de licitação faz o julgamento.
faz a segunda parte, que foi em junho de 2018. Depois de toda essa análise por essa comissão, que foi sorteada, porque a lei determina que é assim. Não é porque a gente quis que fosse assim, é a lei que determina. Além disso, a licitação, todas elas são públicas, alguns vereadores já participaram de algumas, essa também era pública, podia participar quem quisesse, né? E era isso. Muito obrigado. Parecido, então. Então, vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, vereadores. Então, segunda parte agora, a gente vai passar a palavra para os vereadores que assim o desejarem, né? Então, os vereadores que precisarem tirar as dúvidas, então, eles vão ter 15 minutos para tirar essas dúvidas entre as suas perguntas e a resposta dos nossos eminentes convidados aí. Então, queria dizer que o primeiro vereador que eu vou perguntar, indagar se quer usar seu tempo de 15 minutos para tirar dúvidas, é o vereador Juca do Vime. Então, vereador Juca, obrigado pela sua presença, sempre atuante na nossa comissão de orçamento. Vereador Luiz Moisés Estocco, o senhor quer dirimir? Está satisfeito com as explicações? Então, vamos passar então para outra comissão. Vamos passar para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Começo perguntando para o presidente, que é o vereador Valdemar. O vereador Valdemar quer usar seu tempo para fazer alguma pergunta, dirimir dúvidas? Fique à vontade. Boa tarde ao prefeito, ao presidente da comissão, a todos que já se fazem presente, principalmente a comunidade. Dizer o seguinte, eu solicito uma cópia, eu não tinha conhecimento. Tinha conhecimento do caso que está no Ministério Público. Uma vez que saiu dos anais da Câmara e para o Ministério Público, a gente sempre aguarda uma decisão do Ministério. A informação foi adequada, espero que a comunidade, a população saiba daquilo que a lei permite e o que não permite. Passamos por uma dificuldade imensa, senhores e senhoras presentes e ouvintes, que às vezes deve a gente ser limitado a algumas coisas. Claro que eu não coloco em dúvida o trabalho do vereador Osiel, talvez seja também por desinformação, que já fiz isso. Há 28 anos atrás também me colocaram numa roda de fogo, no qual tive que pedir desculpa para a sociedade e ao judiciário. Então, eu acho que foi informado à altura, respeitando a decisão de todos. Eu só preciso de uma cópia e peço desculpa, eu acho que é meio constrangedor, mas faz parte da democracia e obrigado por fazer presente toda a administração. Obrigado. Obrigado, vereador Valdemar, pelas suas considerações. Então, passar a pergunta agora para a vice-presidente da Comissão de Legislação e Justiça, a vereadora Marli. Vereadora Marli, satisfeita? Então, passo a pergunta agora para o membro da comissão, o vereador Celso Coelho. Satisfeito também, hein, vereador Celso? Então, por último, a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. A presidente Helena, que se encontrava até agora um pouco aqui, ela deu uma saidinha, mas ela estava, então, se ela voltar em time, a gente faz a passagem da palavra para ela. Aí o vereador Uziel, o vereador Valdemar queria a palavra de volta, não é porque o senhor faz parte da comissão, mas o senhor já usou a palavra. Então, vereador Uziel, por favor. Pode, fica à vontade. Boa tarde, Paulo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, os demais vereadores, prefeito Rodrigo, Alexandre e Márcio Trevas. Vereador Valdemar, desculpa, o que você falou não é constrangedor, não. Isso aqui é documentos e cada vereador faz o seu papel. Então eu não estou envergonhado de ter feito isso aqui, em nenhum momento. E eles fizeram a apresentação deles, não quer dizer que é certo, cada um tem a sua versão, entendeu? E eu estou aqui para explanar para a sociedade o que acontece. Falar sobre, vamos iniciar aqui, falou sobre a Truck Center, onde foi feita a tomada de preço para o ônibus caminho da escola. O prefeito Rodrigo lembra? Ficou 2 meses parado aquele ônibus, quase 3 meses parado, que até comentei com
secretária da Educação na época, que o ônibus ficou parado ali no Furlan, porque estava arrumado o ônibus já, Alexandre, só que não tinha feito ainda a tomada de preço. Daí você falou aqui que teve licitação de lavação e que a pessoa perguntou se podia terceirizar, você falou que não. A Truque sempre terceiriza o serviço, sim, e vocês sabem disso. Prefeitura Municipal de Garuva sabe disso. E quero que algum funcionário aqui diga que não. Aonde é que estava o ônibus caminho da escola? 2 a 3 meses parado. Estava na empresa Furlan, que quem pegou o serviço, que ganhou a licitação, empresa Truque Center. E que lá atrás, que é do Davi Borracheiro, e que tinha uma filha que trabalhava na prefeitura e que era nepotismo, você sabe disso? Você sabe disso? Não. Não, porque todo mundo comentou e ninguém fez pergunta. Então eu gostaria de... Pode ser também. Só que eu também quero ter depois o questionamento também. Se fazer pergunta para mim, fazer pergunta não. Dependendo de como responder, eu também quero fazer a minha consideração. Daí, sobre a ClickZoom, a empresa ClickZoom. O contrato, a licitação foi tão amarrado, qual foi o motivo de tantos pré-requisitos da licitação que foi idêntica com a outra licitação que essa empresa já ganhou em outro município? Essa empresa já ganhou em outro município também, ClickZoom. Queria deixar também, falou também sobre o book, material de construção, empresa vocês não sabiam o valor não, você não sabia o material que teria que comprar para uma sala de aula? Não sabia o valor, não sabia qual é o material que teria que comprar? Estava fazendo uma sala de aula no Istamirim, bairro Minas Velha, e não sabia o que teria que comprar. Daí vai comprando picadinho, entendeu? Não podia comprar no montante. 200 sacos de cimento, 100 barras de ferro, que daí dava licitação. Tá bom? Isso aqui que eu queria falar sobre a sala de aula, tá? Agora eu quero, falando sobre a ClickZoom, eu falei aqui que eu vou fazer umas perguntas aqui, entendeu? Eu gostaria que, a hora que o prefeito, se quiser falar ou não, ou alguém, representante, quiser falar sobre a empresa, fazer umas perguntas aqui, prefeito. Se a ClickZoom prestou algum serviço na campanha do senhor, em 2016, quando o senhor era candidato, hoje prefeito. Por que a empresa não aparece na prestação de contas do atual prefeito, nem como doação? Muito estranho, porque eu tenho os documentos e que comprova o contato, a ligação com o prefeito e a sua equipe de campanha com a empresa ClickZoom. Então, está aberto para as perguntas, e eu gostaria que fosse esclarecido isso aqui, porque é muito estranho, quando eu falo que é muito estranho, a ClickZoom hoje está no município de Garuva, então é porque eu tenho documentos em mão. Então, seria isso. Gostei da tua esclarecimento, Márcio Trevas. Uma pergunta também, queria deixar uma pergunta para o nosso amigo Alexandre. Na época, quando estava o prefeito Zé Chaves,
Eu não sei se também assinava o desempenho. Metade de 2013 Daquela situação do Rancho Oliveira? Não. assinei um de 3 mil? É que teve um processo. Porque não tinha negativa, porque daí você falou também que você não assinava quando não tem negativa municipal e nem estadual. Mas na época não era pedido. Cada prefeito fazia um mercado. Que eu fiz a denúncia no Ministério Público sobre isso. Sim, teve ação civil pública, eu pedi 3 mil e os outros 2 não tinham vindo para mim. Tanto que nunca foi pago. Eu devolvi. Sim. A denúncia de 6 mil, ação civil pública, 6 mil reais, foram pagos 3 e o resto não foi pago. Porque eu devolvi os empenhos. Quando o Sandro me avisou que não tinha negativo, eu devolvi. Sim. O primeiro eu não sou adivinho, não tem como eu saber. O secretário carimbou ali, dizendo que está certo, inclusive ela está na ação, né? Sim. Então, quando eu soube pelo funcionário do setor competente, eu não assinei os outros empenhos. Obrigado pela explanação. Então, muito obrigado a todos que estão aqui. Esclarecimento, essa casa é para isso mesmo. De qual? Não, eu posso responder, o senhor da campanha. Eu posso responder, né? Que eu era da coordenação da campanha. Mas é assim, ó, a questão da campanha eu acho que não é assunto, mas assim, ó, quem assinou, assim, ó, vou deixar claro, Paulo, quem assinou... Só um pouquinho, É que ele fez uma pergunta, né? Sim, mas eu vou dar tempo da resposta, só para que a gente tinha feito a pergunta para o vereador Zé, o vereador preferiu fazer as considerações primeiro, depois que ele acabar, vocês vão ter o direito à resposta. Ou Eu acho que ele vai continuar falando, né? O senhor prefere que ele responda? Não é melhor que... Então... Mas eu só fala de novo se quiser. Só um minutinho, o Alexandre, obrigado. Então, vereador, você acabou de fazer a sua consideração? Então, obrigado, vereador Luziel. Vereadora Helena, a senhora ficou postergada, bem no momento que eu chamei, a senhora saiu. A senhora tem alguma pergunta a fazer? Não. Então, agora sim. Então, o vereador tem 2 indagações, né? Uma o senhor já respondeu, a segunda foi sobre a Clique Zoom, daí vocês têm a liberdade de responder quem... Sim, primeiramente aqui... Acabando só essa resposta, essa consideração, Alexandre. Isso. A questão da escola, eu não sei de que período que o Zé está falando, que teve licitação para a reforma da Isamirim e da escola do 3 Barras, também foi complementar, até o Estouco ajudou, porque a mão de obra foi nossa, acho que o vereador Estouco, mas um pessoal de lá ajudou a trabalhar, né? E quem já reformou uma casa sabe que não, praticamente, só tu vai fazer concluído porque a primeira reforma lá do 3 Barras e da ISA foi feita pelos funcionários da prefeitura. Não foi mão de obra fechada, contratada com material e mão de obra. Aí quando a gente faz o orçamento do material, a prefeitura mesmo, sempre vai faltar alguma coisa. Porque reforma, teve uma reforma que o ex-prefeito fez, começou em 2003, final de 2013, acabou em 2015, levou 2 anos para reformar as escolas. Que vai aparecendo coisa. Esse pré aqui demorou isso, porque abriu buraco, não achavam onde era o linhão do rio antigo, tá? Então é complicado. A questão que o Zé perguntou da campanha, eu não sei nem se é pertinente aqui, mas como eu sei, porque eu assinei a prestação de conta, Zé, a tua prestação de conta do Coelho, do Juca, do Paulo, e de todos os vereadores da coligação, inclusive do prefeito, da Marli também, porque eu era advogado, e eu fiz doação voluntária, não cobrei de ninguém, assinei, todos os que eu citei, assinaram procuração para mim fazer essa prestação de conta, e não tinha clique em nenhum lugar lá, nem dos vereadores, nem do prefeito. Tem doação de material da campanha majoritária para do prefeito, para os vereadores, e não tem em nenhum momento a Clique Zoom. Eu precisei essa campanha foi até tranquila, eu precisei fazer uma defesa do Juca, só, né, do vereador Juca, por causa do errozinho informal, que foi um erro do cartório, uma questão, e eu acho que não de mais ninguém, né? Então, foi uma campanha assim, tranquila na questão da prestação de conta. Não tinha a Clique Zoom, eu não lembro agora de cabeça o nome da empresa que forneceu, que vendeu o Santinho pra gente. Vmax, né?
Mas a pergunta é a resposta, né? Mesmo material que veio para a campanha do prefeito veio para tu, Zé. Então, não sei se tinha clique zoom ou não. Eu, na prestação de conta que eu assinei, não tinha. Só para complementar aqui, Alexandre, a tua fala, quando tu faz o material de campanha, a empresa que vai emitir o material tem que sair o CNPJ, a tiragem, todos, né? E esses estão lá declarados na campanha de todos os vereadores, que foram, se não me engano, Gráfica Maio, Vemax, né? Porém, certamente os servidores que faziam o contato, né? Eu acabava, às vezes, falando com alguns deles também, prestavam serviço para essa Maier ou para essa outra Vemais, né? Que na época era o nosso contato principal de emissão de material de campanha, as gráficas, né? Se procurar na prestação de campanha de todos os nossos vereadores, não só os que estão eleitos aqui, mas os que não conseguiram ter esse êxito, vai aparecer a declaração dessas gráficas em que emitiam o material que era utilizado pelos senhores na sua campanha, né? Então, por mais que tenha diálogo e conversa, a produção e geração do material era feita pelas editoras e gráficas que estão na campanha. Também tem a questão do ônibus, não sei se tu queria falar, Alexandre, do ônibus da lei. Um serviço de escaneamento que tem que fazer, que eu acho que tem que fazer ali, no João Frolan. Pelo menos aconteceu num outro ônibus que a gente teve que arrumar. Agora tem scanner lá também, que o João Frolan que tem esse scanner. Agora, realmente, eu não sei onde foi feito o serviço daí. O secretário responsável da pasta atesta que o ônibus foi consertado, vem para mim assinar para pagamento, está conferindo a nota fiscal com objeto da licitação, que foi uma licitação ainda esse, né? Vamos pensar o seguinte, eu tenho que assinar 10 mil empenhos no ano. Se eu sair de cada empenho perguntando para 8 pessoas tem como eu assinar ou não, eu tenho que conferir a documentação que tem comigo, né? Eu não sei se isso foi objeto de alguma denúncia ou não, tá? Mas para mim veio uma nota nominal à prefeitura com o documento escrito no número da licitação, tudo, né? Certo? E a nota da empresa, liquidação feita pela secretária da pasta ou um servidor da pasta, que é o Ministério da Educação, né? Lá da pasta da Educação, eu assino e vai para pagamento. O que eu posso dizer é isso. Agora, eu não tenho como saber aonde foi feito mesmo, porque daí não é a minha função conferir o local da execução, né? Aí não é eu que atesto isso, tem que ter o fiscal do contrato, né? Viu, servidor Henrique, eu queria que o senhor, enquanto a gente continua, queria que você procurasse ver se você encontra essa licitação que o vereador Osiel se referiu, porque eu queria que depois constitui em ata isso aí, né? A gente precisa ver. Também a gente precisa ler se o contrato ele veda ou não a terceirização, porque às vezes tem contratos que alguns são fechados a terceirização, outros são abertos a terceirização, né? Mas é só para a gente poder constar em ata. Então, no terceiro momento, então nós temos previsto aqui a passada da palavra agora para o excelentíssimo prefeito e depois para o presidente da Câmara de Vereadores, se assim ele quiser fazê-lo. Então, prefeito, convido o senhor para o senhor vir aqui e fazer suas considerações. Boa tarde a todos. Queria primeiramente parabenizar a comissão, assim, responsável por esse tema tão delicado. São situações que, mesmo, Paulo, você sabe,
dos motivos de eu estar na política, eu fui um candidato que aceitei o desafio de estar na vida pública. Num segundo momento, né, Estocco estava junto com a gente e chegou todas essas incertezas, Lava Jato, e isso me deixava muito com medo de estar num ambiente político e público. Não ficava jamais com medo de lidar com o dinheiro do povo. Porque se tem uma coisa que eu tenho de casa, é meu caráter e minha idoneidade. Então, essas acusações, vereador Zé, graves, se assim fossem verdadeiras, não era merecido estar na cadeira que estou. Tivemos os trabalhos para conseguir juntar os documentos, demonstrar aos vereadores, tanto da comissão, quanto os vereadores que aqui estão, que acabam se tornando reféns de uma fala, Osiel, de acusação reta, de um ato gravíssimo que hoje a gente tanto combate. Eu acho que aqui dentro do como presidente tinha um orçamento e lidou com certeza com o máximo cuidado possível. Eu faço isso lá dentro também. Cada um dos nossos secretários, nossos funcionários, tem as suas responsabilidades, assim como eu tenho as minhas. Então, vereador, está aí os papéis, não há nada a esconder, como nunca houve, vereador Paulo, Juca, Valdemar. E eu só te pediria, Zé, em respeito ao seu tino, em respeito aos outros vereadores que aqui estão, que na maneira de você direcionar a palavra para eles ou para a administração, o senhor pensasse que, com certeza, todos nós estamos fazendo o nosso melhor e da maneira mais transparente possível. Então, antes de acusá-los, vá lá, pergunta, se está com dificuldade de acesso no portal da transparência. Eu acho que todos nós somos seres humanos, sujeitos a erros e disponível a dar informação. Eu acho que pensarmos já em atitudes políticas de denegrir a imagem, eu acho que isso não é um jogo que a gente deve entrar. Cada um tem as suas responsabilidades, seu telhado, e hoje nós somos vidraças. Então, vereador, eu queria pedir mais respeito, tá? E jamais negarei uma informação, e desvio de conduta e de ética você não vai ver nesse meu governo. Meu muito obrigado e obrigado a todos. Obrigado, então, prefeito, pela sua explanação. O vereador Célio, presidente, quer fazer uso. Então, em nome da Câmara de Vereadores, eu declaro encerrado. Só eu posso fazer um esclarecimento foi abordado esse assunto do vídeo específico aqui eu acho que passou o tempo, porque eu vou dizer não, só para dizer que esse empenho de 70 mil não foi pago ainda, tá? Sim. Eu vou respeitar o regimento aqui. O prefeito já fez suas considerações. Peço para o senhor, se o senhor puder fazer a gentileza ficar, que os vereadores vão permanecer. Peço ao público aqui presente, se quiser conversar com os vereadores, aqui estaremos, a fim de dirimir as dúvidas. Então, declaro encerrada a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, agradecendo, então, a presença do Executivo, que com bastante esclarecimentos e transparência tirou a dúvida dos vereadores sobre fatos
da Administração Pública. Muito obrigado. Encerramos aqui, então, a reunião.